noite, mister. Vamos começar a coletiva do técnico Leonardo Jardim. A primeira pergunta da TV Cruzeiro. Mister, eu queria que você analisasse o jogo. Uma vitória importante nesse primeiro tempo do desafio com o Atlético. O jogo de ida, uma vitória do Cruzeiro fora de casa. Boa noite. Boa noite. Em relação ao jogo, eu acho que foi um bom clássico. Uma primeira parte mais equilibrada entre as duas equipas, à procura do gol, lado a lado. Uma segunda parte onde acredito que o Cruzeiro melhorou e conseguiu chegar à vantagem. E depois uma reação final do Atlético. E pronto, estamos num intervalo de um jogo com uma vantagem, mas as coisas só se irão decidir no jogo em casa. Mister, sobre a partida, boa noite, em relação a esse jogo, o que dá para dizer quando se tem um zagueiro, eu sei que individualizar é complicado, mas quando você tem um zagueiro igual o Fabrício Bruno, que tem uma força defensiva, e quando se lança ao ataque faz um gol daquele, um golaço aqui na Arena MRV, e o outro gol foi de uma cobrança de escanteio, que é algo que você trabalha muito, né, nesse Cruzeiro, né? E ali tem o Fabrício Bruno também escorando para a chegada do Caio Jorge. Queria que você analisasse esses dois gols. Obrigado. Parabéns pela vitória. Eu parabenizei o Fabrício pelo gol e disse-lhe a ele, pronto, eu hoje eu tenho muitas coisas e ensino, mas neste não ensinei aquilo. Foi talento individual dele fazer aquele bom remate. Pronto, em relação ao escanteio, ao segundo gol, vocês sabem que nós temos uma progressão muito grande naquilo que diz respeito às bolas paradas. O Cruzeiro era uma equipa que tinha muitas dificuldades nas bolas paradas, hoje em dia é mais competente em termos ofensivos, em termos defensivos também, devido ao trabalho desenvolvido pelos nossos técnicos, mas principalmente pelos jogadores. Jardim, boa noite. Queria que você falasse a respeito, principalmente desse segundo tempo do Cruzeiro, porque a gente viu o Cruzeiro fazendo algumas alternâncias que a gente não viu em outros jogos. O time marcava muito bem, saía no contra-ataque muito rápido e muita movimentação. Queria que você falasse a respeito precisamente desse segundo tempo do Cruzeiro, que foi muito discrepante em relação ao rival. Que foi muito discrepante em relação ao rival. Não, assim, nós tivemos como um plano de jogo alguma mobilidade dos nossos jogadores, sabíamos que o adversário é uma equipa que utiliza uma marcação muito individual e para fugirmos às marcações individuais temos que ter alguma mobilidade, troca de funções, entrada de lateral, baixa o extremo, troca de médio por médio, volante por médio. Nós procuramos esse tipo de situações no jogo, acho que os jogadores interpretaram muito bem. E pronto, e a segunda parte foi muito boa e às vezes isto também corta um pedacinho com aquela ideia, o Cruzeiro na segunda parte, baixa intensidade, o Cruzeiro na segunda parte não tem força. Não, às vezes o jogo é que dita aquilo que vai acontecer, a reação do adversário, não reação. É como a recuperação, nós recuperamos 3 dias, o adversário teve a felicidade de recuperar a equipa toda durante a semana, mas às vezes esses fatores não são decisivos e a minha experiência no futebol diz-me claro que os mídias e que os adeptos acham tudo isso, mas às vezes acaba por não ser decisivo num confronto porque cada jogo tem a sua história, este teve a sua história e agora vamos recuperar muito bem porque temos um jogo muito importante com o São Paulo. Jardim, desculpa insistir nesse assunto, é só para a gente poder entender um pouquinho mais de futebol, é sempre bom te ouvir. Desse segundo tempo, teve alguma orientação específica? Foi só a postura dos jogadores que mudou? Você conseguiu identificar alguma coisa desse primeiro tempo que poderia não estar acontecendo, alguma coisa que você tinha combinado com os jogadores? Sim, o treinador ele entrou com uma estrutura no princípio um pouco diferente daquela que era o habitual, com 2 avançados e duas pontas a bascularem por dentro, não é? E isso criou-nos alguns problemas, principalmente nos primeiros 10, 15 minutos, mas às vezes é difícil de acertar essas situações dentro de campo. Os adeptos do Atlético também vieram em massa, estavam muito barulho e às vezes é a dificuldade do treinador e na segunda parte acertamos um pedacinho essa situação
que tínhamos que equilibrar o jogo mais com a linha de 4 e não estar a saltar nos pontas do adversário. Também retificámos mais uma outra situação, principalmente com bola, estávamos a errar alguns passos e eu disse, é preciso ter confiança, estamos a jogar na casa do adversário, mas também já jogamos no Maracanã, já jogamos no Botafogo, é preciso ter confiança quando tivermos a bola, e eu acho que isso melhorou a confiança com bola, a capacidade de circulação, a ligação do jogo, e isso foi importante para a construção dos golos. Jardim, boa noite, Nath da ESPN. O Cruzeiro ganhou hoje com a torcida adversária lotando o estádio. Próximo jogo joga no Mineirão com a torcida a favor e com 2 gols de vantagem. Como administrar essa vantagem para não crescer demais a expectativa e isso atrapalhar o time? Bem, em primeiro lugar, o próximo jogo é no sábado com o São Paulo, com a nossa torcida, e nós temos que refrescar a equipa, porque é o terceiro jogo, 2 dias de recuperação só, e é aí que vamos precisar da torcida a nos apoiar, porque não será um jogo fácil. Segunda situação, nós temos uma forma de jogar, uma forma de jogar que os jogadores acreditam, que o treinador acredita, e nós não abdicamos dessa postura, não abdicamos desses comportamentos, independente se estamos a jogar aqui no Atlético, estamos a jogar no Fluminense, estamos a jogar no Botafogo. Nós acreditamos na nossa forma de jogar, no nosso ADN, e é por isso que temos a postura que tivemos aqui, não é? Pressionamos o adversário, não deixamos jogar, subimos as ligas, damos pouco espaço na construção. Isso é a nossa forma de jogar. E dificilmente eu abdico daquilo que é os nossos princípios, por temer ou não temer o adversário. Eu acredito que o Cruzeiro é um clube grande e é um clube que tem que respeitar todos os adversários, mas também tem-se de fazer respeitar dentro de campo, com a sua forma de jogar e com a sua organização. Ô Jardim, teve uma quebra ali contra o Mirassol, que o Cruzeiro voltou a levar gol fora de casa e hoje tem uma atuação impecável aqui, e destacando esse segundo tempo que você disse, né? Esse comprometimento de todos, quem entra está entrando e mantendo o nível, o que é importante para isso continuar, para esse momento de jogo em cima de jogo, jogo decisivo em cima de jogo decisivo, mas desde que teve aquela virada de chave, todo mundo bem comprometido com a sua ideia, que você disse aí que não abre mão. Eu acho que a equipa tem tido um comportamento extremamente positivo, os vários jogadores, ao longo destes últimos 3, 4 meses. Com certeza não vamos ganhar todos os jogos, o futebol não é uma ciência exata, mas com certeza que trabalhamos, temos atitude. E no Mirassol, muita gente fala do Mirassol, mas muita gente fala que não viu o jogo, em primeiro lugar. Eu acredito que não viram o jogo. O jogo do Mirassol, nós tivemos 6 jogadores de fora. Tivemos que pôr centrais a lateral, tivemos que pôr médios que não jogavam, tivemos que pôr um conjunto de jogadores. E com certeza também admito que houve uma fase no jogo que a gente estava com dificuldade de ter a bola, dificuldade de fazer transição, e a gente não estava a conseguir fazer isso. E mesmo mantendo algum jogador rápido na frente, como foi o Quai, que era para a gente não perder a transição na frente, não conseguimos, e o futebol assim, também temos que dar mérito aos adversários. Eu às vezes acho que as pessoas desvalorizam alguns adversários e valorizam muito outros. Para mim, todos os adversários são um adversário. E é isso que eu tento passar para os meus jogadores, que não temos que respeitar mais nem o Atlético, nem o Palmeiras, nem o Botafogo, do que o Mirassol, ou o Sport, ou aquelas equipas que não têm uma dimensão mediática tão grande como as outras. Professor, após o jogo contra o Internacional, nós falamos lá no Mineirão sobre a grama, que poderia ser um empecilho para o seu time aqui hoje. E o time fez uma ótima partida. Eu queria saber se você também trabalhou o psicológico, principalmente da equipe, para aguentar um gramado diferente, uma torcida adversária que lotou o estádio. Como que foi essa preparação da mente, do psicológico? Olha, em relação aos derbys, não é só este derby, mas todos os derbys que eu tenho jogado na minha vida, e já tem sido alguns, em vários países, eu procuro sempre passar uma mensagem aos jogadores, que é o seguinte: meus amigos, a gente vai jogar e vamos fazer o nosso jogo no campo.
Não vamos jogar o jogo do adversário, independentemente do adversário poder ter um jogo diferente de nós, ser uma equipa que pode discutir mais o jogo, pode pressionar mais em termos de pressão no árbitro ou nisto, naquilo. Não. Nós vamos jogar futebol e vamos jogar aquilo que sabemos e que podemos. E é isso que eu pretendo, sempre com a cabeça no lugar, sem entrar em stresses, nem entrar em comportamentos desviantes, porque comportamentos desviantes normalmente provoca sempre problemas à equipa. É essa a nossa forma de entender o futebol, a minha forma de entender o futebol, e é essa a mensagem que eu passo. Em relação ao sintético, assim, o sintético é sempre um bom relevado para jogar. O sintético desta qualidade, novo, é muito bom para jogar. O problema do sintético não é o jogo que vamos jogar, o problema do sintético é o desgaste que ele pode provocar nos nossos jogadores. São completamente diferentes as situações. E este desgaste, por isso é que eu digo, o São Paulo vai ser um jogo terrível, porque o desgaste será muito grande. Boa noite, Jardim, Rafael da Rádio Fã. Para esse jogo, então, contra o São Paulo, você pretende já mesclar um pouco, fazer algumas alterações no time? E outra coisa, a convocação do zagueiro, né, o Fabrício Bruno, e do Caio Jorge para a seleção brasileira. O que te atrapalha isso para o jogo do dia 11, o jogo da volta, sendo que a seleção brasileira joga dia 9 na Bolívia? Pronto, em relação ao... Qual foi a primeira pergunta? Já esqueceu você também. Pronto, então, talvez não era muito importante. Não, poupar para o próximo jogo, desculpa. Pronto, ok. Vocês sabem que eu não tenho por hábito poupar, eu tenho por hábito gerir, que é outras situações. Com certeza podemos fazer algumas alterações em relação ao 11 base, mas não é para poupar, porque a gente para a seguir o campeonato. Eu não preciso poupar para parar, eu quero gerir de forma a ter uma intensidade boa, a ter mais do que 45 minutos, como aconteceu com o Santos, que foi o terceiro jogo, e a gente na segunda parte, mesmo com a entrada de 2 ou 3 jogadores, não conseguimos reativar o jogo, e isso, com certeza que vamos gerir alguns jogadores. Não sei quantos, se é 1, se é 2, se é 3, mas isso eu vou pensar depois, porque cada jogo eu só penso quando acaba o anterior, e não penso muito antes. Em relação à situação dos convocados, é assim, há troféus que não têm significado para algumas pessoas, mas para mim tem. E na minha vida já coloquei muitos jogadores nas seleções, não é? Seleção portuguesa, seleção francesa, seleção croata, seleções da Ásia. Mas hoje fico muito satisfeito de ter 4 jogadores convocados para a seleção A, 2 deles efetivos nos primeiros 20 e um deles que é a primeira vez. E eu fico muito satisfeito por participar como treinador no crescimento destes jogadores, como é o Caio, como é o Kaique, o Mateus e o Fabrício já foram mais algumas vezes, mas principalmente nos 2 que é a primeira vez, e fico muito satisfeito, e para mim eu fico honrado neste por participar neste crescimento dos jogadores para uma melhor performance. Mister, boa noite aqui. Tudo bem? Parabéns pela vitória. Mister, você falou agora há pouco em relação aos jogadores que entram durante a partida, e assim como foi contra o Inter hoje, mais uma vez, como tem sido durante a temporada, quem entra mantém a mesma pegada, mantém a mesma intensidade, oxigena o seu time. E nesse bolo de jogadores que você utiliza no segundo tempo, tem agora o Sinisterra chegando. Já estaria disponível para hoje, não pôde jogar. Como foram os últimos dias dele no Cruzeiro e qual que é a sua expectativa para a utilização dele? Obrigado. É assim, hoje mexemos em 3 jogadores somente, porque eu achava que era o necessário, como todos os jogos. Vocês sabem que vocês são da altura que não havia substituições no futebol, e jogava-se futebol. Depois houve uma altura que era 2, e também jogava-se futebol, seguiram 3, agora são 5. Mas nada diz que é obrigatório 5, nem 2, nem 3. O importante é que a equipa seja competente e esteja competente. Porque muitas vezes as substituições pioram a equipa. Melhoram, mas também pioram. E vocês têm N casos disso. O Sinisterra é um jogador que nós contratámos, um jogador que veio com algum déficit físico,
porque ele teve uma lesão na pré-temporada no tornozelo, teve 4 semanas parado, voltou a treinar 3 dias antes de vir para cá, neste momento está com uma semana de treinos, vamos ver o São Paulo, não para entrar de início, mas pode ser uma opção para entrar no jogo, vamos ver a condição dele, e depois vamos apostar naquela semana de paragem para ver se conseguimos aumentar os níveis e a condição dele, para que ele nos ajude. Importante, não lesioná-lo, ok? Que ele está a chegar não lesional, não pôr uma pressão em cima, que temos um plantel, ninguém chega ao plantel do Cruzeiro para resolver os problemas. Toda a gente que chega ao Cruzeiro é para ser mais um, ok? Mais um, para ajudar, para ser uma solução, até pode ser titular, mas tem que provar isso quando cá tiver. E é essa a nossa ideia, acreditamos muito no jogador, por isso é que fizemos um esforço para ele vir e tivemos um mês a trabalhar para ele aceitar, porque acreditamos que é um jogador que vai nos dar outras valias à equipa, valias diferentes, principalmente em termos técnicos, das situações de um para um, é um jogador diferente daquele que nós temos e nós procuramos, e já vos disse isto N vezes, que eu, como treinador, não quero muitos jogadores iguais. Eu quero jogadores que permitam à equipa alternativas técnicas, alternativas físicas, alternativas estratégicas, e isso para mim é que é importante. Fim da entrevista coletiva do técnico Leonardo Obrigado Jardim. a vocês.